Walter Braga Neto, candidato à vice-presidência na eleição de 2022 junto a Jair Bolsonaro, foi detido no final de semana. Pela manhã de sábado, a Polícia Federal realizava sua prisão preventiva. O motivo era supostamente intervir para embaraçar investigações relacionadas àquele mesmo inquérito de uma suposta tentativa de golpe de Estado. A gente vai analisar o caso, mas antes trago com vocês a repercussão que passou pelos dois principais, talvez, figurões políticos do país. Primeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou nas redes sociais. Temos aqui então, perfeito, temos então o tweet do ex-presidente. Ele disse: a prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje também volta à ativa após procedimentos realizados, aliviando pressão craniana, ele que teve aquele problema de questão de acúmulo de sangue na cavidade aqui durante a última semana, também se manifestou. Temos então o presidente, aí está. Então, Lula falou sobre a prisão de Braga Neto. Quero dizer que respeito a presunção de inocência. Tudo que eu não tive, quero que eles tenham. Mas se for provado que eles estavam tentando fazer um golpe neste país, terão que ser punidos severamente. Não podemos tolerar o desrespeito à democracia e à Constituição. Não podemos aceitar em um país generoso como o nosso que haja pessoas tramando a morte de um presidente da República eleito, de seu vice e do juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Ele fala então, lembrando, Braga Neto, ele que tem a acusação principal agora de sua prisão preventiva, a possibilidade de embaraçar as investigações. Nós temos ainda a defesa dele, então, perfeito, esse é o comunicado da defesa que veio ainda no sábado. A defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto tomou conhecimento parcial na manhã de hoje, dia 14, foi no sábado, da petição 13299 do STF. Registra-se que a defesa se manifestará nos autos após ter plena ciência dos fatos que ensejaram a decisão proferida. Entretanto, com a crença na observância do devido processo legal, teremos a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução às investigações. É inédito e, claro, tem um impacto muito grande no país a prisão de um general de 4 estrelas dessa forma. É interessante a gente trazer à tona a informação de que Braga Neto tem uma carreira militar ilustre de antes da política. Em uma breve recapitulação, ele que tem 67 anos e ingressou no Exército em 75, vejo nas minhas notas, ao ser promovido a general em 2009, foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, teve papel fundamental na coordenação da segurança dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, assumiu o comando depois do Comando Militar do Leste, onde liderou 50 mil militares no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ele foi interventor federal, na segurança pública do Rio de Janeiro durante o governo de Temer e depois, além, claro, de vice na chapa de Bolsonaro, foi ministro da Casa Civil e da Defesa durante o governo anterior. Ele que também foi secretário nacional de Relações Institucionais do Partido Liberal. Muito bem, o caso é complexo e, claro, que além das implicações políticas, tem uma ampla análise jurídica necessária para a compreensão. A gente traz agora, então, o Dr. André Marcília, professor de Direito Constitucional e, claro, ganhou notoriedade como o primeiro advogado dos inquéritos das fake news que agora desbordam no atual inquérito, inclusive a respeito de toda a questão de golpe de Estado. Vamos lá, temos o doutor, temos então... Boa tarde, doutor, consegue me ouvir? Boa tarde, Marcos, prazer estar aqui contigo e com toda a audiência. Sempre um prazer. Bom, eu queria começar perguntando para o senhor a respeito do porquê de uma prisão preventiva a esse estágio. Nas 33 páginas da decisão do ministro Alexandre de Moraes, me parece haver um único caso ocorrido ainda no ano passado, onde haveria suposto embaraço às investigações, o motivo da prisão preventiva e, bom, sem se substanciar que isso seria uma conduta contínua, se justifica a prisão preventiva? Pois é, eu entendo que não. E justamente por isso, porque você precisa ter uma concomitância em relação às investigações, à tentativa de obstrução. Primeiro que essa tentativa me parece também um pouco suposta pela polícia, pelo menos os relatórios do que a gente lê, né? Há muitos termos como possivelmente, enfim, há contatos, há articulações, a notoriedade de uma pessoa como o general Braga Neto,
ela não pode ser utilizada para desfavorecê-lo, né? Os contatos que ele tem, ou a possibilidade dele entrar em contato com as pessoas, isso não é nenhum demérito, ou não pode ser utilizado com uma pressuposição de má fé. Então, se ele fez contato, se ele esteve buscando informações, enfim, primeiro, isso precisa ser concretamente fincado, estabelecido e demonstrado pela polícia como um ato de obstrução ou de tentativa de obstrução. Isso não pode ser suposto. E depois, que esse ato precisa ser concomitante. A prisão não é uma antecipação da pena. A prisão preventiva, ela é única e exclusivamente para preservar as investigações. Então, se a investigação está sendo feita hoje, é claro que a possível obstrução também tem de se tentar ser feita hoje, senão a gente perde justamente essa concomitância, e isso é tudo para a determinação da prisão preventiva. Doutor, eu queria ainda acrescentar que o general, claro, como a patente já indica, é um militar. Então, como se justifica ele estar sofrendo essa persecução penal na vara civil, junto de civis? Como se enquadra isso no ordenamento? É cabível que um militar seja, então, processado fora da justiça militar? Não é cabível, mas tudo parece ser cabível nesses inquéritos ou nesse processo, né? A gente tem aqui discutido a competência do STF e para não apenas o indiciamento ou a investigação do general, mas também de outros tantos personagens que estão ali sendo indiciados, justamente porque o ministro Moraes também é supostamente vítima desses inquéritos ou desse suposto golpe, e etc, etc. Então parece, Marcos, que a competência do STF passa por cima das regras de competência do direito. E esse é o grande ponto. Então, claro que o Tribunal Militar é apenas mais uma dessas regras que ficam submetidas a essa competência universal do STF. A ideia se houve um golpe de Estado, isso é um assunto muito relevante e, portanto, interessa à mais alta corte. Só que a corte, o STF, não é uma corte hierárquica, ela não é a corte mais importante do Brasil, ela é apenas a corte constitucional. Claro, isso dá a ela uma relevância grande, mas ela não é mais importante que as outras, portanto, ela deve cuidar dos casos mais relevantes que existem no país. Isso não existe. Isso foi uma criação que parece que, de alguma forma, colou-se. Infelizmente, no Brasil, como as irregularidades do dia seguinte normalizam as irregularidades do dia anterior, a gente se acostumou com essa ideia. Mas a competência do STF para o Braga Neto e para os demais indiciados é super questionável do ponto de vista das regras de competência do direito. Uma questão que eu queria trazer à tona é se pode se colocar as coisas nesses termos. Tanto Lula quanto Bolsonaro parecem pelo menos concordar em alguma coisa, uma postura garantista nesse caso. Lula fala que deseja que ele tenha o devido processo legal, etc. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro traz uma questão interessante quando ele publicou nas suas redes, que é o timing no qual isso acontece, que vem após aqueles 37 indiciamentos de semanas atrás. E eu queria ouvir o comentário do senhor se realmente existe uma crítica relevante em termos do timing, dado que já havia aqueles 37 indiciados anteriormente e essa prisão preventiva acontece de forma posterior, ou isso é uma coisa que se justifica que seria comum no ordenamento jurídico? Vamos colocar essa questão em duas frentes. Primeira frente, que a conclusão do inquérito não significa necessariamente que novas diligências não possam ser feitas. Então, nesse sentido, há uma imprecisão, vamos dizer assim, nesse pronunciamento. Por outro lado, o timing é tudo, e nesse sentido o pronunciamento está correto. O timing é tudo para a prisão preventiva. Como a gente falou, não é uma punição, né? Você pune o que as pessoas fizeram no passado, isso é pena. Não é o caso. Prisão preventiva é para segurar a investigação presente. Por isso que, se as investigações foram concluídas ou se a obstrução não é concomitante à investigação, não pode ser decretada a prisão preventiva. Então, se há um ano e pouco atrás, parece setembro de 2023, houve essa tentativa de obstrução, a gente não pode utilizar isso como uma motivação para uma prisão preventiva de um inquérito, como disse o pronunciamento, foi inclusive concluído. Isso é um erro técnico grave, que confunde prisão preventiva com pena e que trata a liberdade como exceção e não como regra.